Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sem muita enrolação, hoje é um vídeo bem interessante. Por quê? Porque nós vamos perceber com o vídeo de hoje que muitas coisas que estão na Bíblia influenciaram as nossas leis atuais, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui bem interessantes, né? Então, algumas essas leis estão no livro de Êxodo, né? Que leis são essas? São leis, por exemplo, a respeito de dívidas, a respeito de homicídio, justiça, igualdade, né? Sobre restituição, ok? Então, essas leis, elas estão um pouco espalhadas no livro de Êxodo. Então, eu peguei algumas só para enfatizar assim, como a Bíblia influencia o nosso direito atual, né? Então, olha que interessante. Primeiro exemplo aqui são de leis a respeito de dívidas e prescrição de dívidas, né? Dívidas e prescrição de dívidas. Manu, você sabe o que é prescrição? Não. Prescrição, por exemplo, quando eu faço uma dívida, por exemplo, eu vou na loja e compro um negócio e divido em parcelas, né? Para pagar um pouquinho por mês. Se eu não pago, aí essa loja entra na justiça para cobrar de mim. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Certo? Aí eu vou ficar devendo essa loja por tantos anos. No que passou, sei lá, 5, 7 anos, a loja não pode mais cobrar de mim essa dívida. Você entendeu? Mas se durante esses 5 anos, antes da dívida prescrever, a loja perceber que eu tenho dinheiro para pagar, ela entra na justiça para pegar o meu dinheiro, né? Mas se eu não tiver dinheiro durante esse tempo aí, a dívida prescreve, né? Então isso é uma prescrição. E quando você ganhar? Né? Então, quando eu ganhar, tem que pagar a dívida, não tem que pagar a dívida, né? Então, no livro de Êxodo, o livro de Êxodo, ele trata de dívidas que incluem as disposições que visam prevenir a exploração dos devedores. É para proteger os devedores mesmo. Por quê? Muitas vezes a pessoa, o credor é aquele que emprestava o dinheiro, né? Ele emprestava o dinheiro e o devedor virava o escravo dele. E ele começava a tratar muito mal aquela pessoa. Porque antigamente, quando você devia, você virava escravo daquela pessoa, se você não tinha dinheiro para pagar, né? E aí você virava um escravo da pessoa, né? Então, foi aí que Deus instituiu depois de 7 anos, a pessoa libertava os escravos, né? Depois de 7 anos, libertava, o escravo era livre, não precisava mais pagar aquela dívida, né? Mas também, essa pessoa podia ser resgatada por um parente seu, um parente próximo, né? Um parente próximo resgatava a pessoa. Por exemplo, vamos supor que... deixa eu ver. Eu compro um negócio e eu não consigo pagar. E eu não tenho dinheiro para pagar. Aí, um parente próximo meu, por exemplo, o vovô e a vovó, eles vão lá e para eu não ficar escravo da loja que eu comprei, eles vão lá e pagam no meu lugar. Aí, essa pessoa que eles pagavam, né, essa pessoa aqui, ó, se você... Por exemplo, eu devi
Virei escravo de outra pessoa, né? Virei escravo dela. Aí vem um parente meu e paga a dívida. Eu viro escravo do meu parente, né? Eu viro escravo do meu parente. Ah, mas aí continua escravo? Qual que é a lógica disso? É melhor ser escravo de um parente seu, que vai te tratar com amor e com bondade, do que ser escravo de um estranho, né? É o mesmo caso de Jesus, certo? Jesus pagou a nossa dívida lá na cruz. Antes nós éramos escravos do diabo, do pecado, certo? Mas a partir do momento que Jesus pagou pelos nossos pecados lá na cruz, ele nos resgatou, certo? E nós viramos a partir desse momento, não escravos, né? Mas nós viramos servos de Deus, né? Mas é como se fosse escravo. É melhor ser escravo de Deus, né? Do que ser escravo do outro lado lá. Não é verdade? Sim. Né? Então, esse é interessante sobre as dívidas, né? É para que não haja juros excessivos, né? O credor ia lá e cobrava juros, né? Por exemplo, você está precisando de dinheiro para comer. Me empresta R$100. Aí eu falo, eu te empresto, mas você vai ter que me pagar amanhã. Eu vou querer que você me pague 150, não é 100. Eu empresto 100 para você me pagar 150. Só assim que eu te empresto. Né? O que é esse 50 a mais? É juros. Entendeu? É juros. Então, é um juros abusivo. Né? Então, era para não haver exploração. Né? Para não haver exploração do credor para cima do devedor. Né? Ok. Outro assunto sobre homicídio. O que é homicídio? Quando uma pessoa mata a outra. O que Deus falou em Êxodo sobre o homicídio? Primeiro ele falou sobre... Ele faz distinção ali entre o homicídio doloso e o culposo. O que é isso? Homicídio doloso e culposo. Doloso é quando a pessoa tem a intenção de matar. Certo? Ela quis matar mesmo a pessoa. Porque não gosta, porque é inimiga, né? Quis matar a pessoa. E culposo é quando foi sem querer, foi sem intenção. A mãe fala sem querer quando ela me bate. Né? Não tem esse negócio de sem querer, não. Né? Então, o livro de Êxodo ele estabelece punições diferenciadas. Quando o homicídio é doloso, com intenção, né? E o castigo é maior. E o culposo, né? E o culposo. Quando o homicídio era culposo, a pessoa que matou, ela tinha a chance de fugir, né? Para uma cidade de refúgio, né? E lá ninguém podia matar ela naquela cidade. Ela estava lá protegida, né? Para a família da pessoa morta não querer se vingar, né? Então, ele tinha direito de se esconder lá, né? Então, tinha essa diferença aí do homicídio premeditado e o não premeditado, né? E isso tem essa diferença até hoje, de homicídio doloso e culposo, né? Mas como funciona hoje? Hoje é a mesma coisa. O homicídio doloso, ele tem uma pena maior, né? Ele tem uma pena maior. A pessoa fica mais tempo presa, né? Em alguns países, ela tem até pena de morte. Se você matou alguém, né, com dolo, o Estado tem direito de te matar também. Entendeu? Lá nos Estados Unidos, alguns lugares tem pena de morte.
né? Agora, homicídio, e aqui, por exemplo, homicídio culposo. Se você praticou um homicídio, aliás, um homicídio doloso, se você praticou um homicídio doloso com intenção, você vai ser julgado no tribunal do júri. Posso falar uma coisa? E se você cometeu um homicídio culposo, você vai ser julgado na justiça comum. Fala. Então, se eles baterem no carro, os dois vão ligar junto. Isso, ó. Então, muitas vezes no trânsito acontece o quê? Homicídio culposo. Bateu. Culposo. Carro. Mamãe já bateu o carro, né? Mas não matou ninguém. Nem machucou. Nem arranhou o carro. Isso, nem arranhou o carro. Foi uma batidinha. Né? Só que tem gente que bebe álcool, bebe cerveja, A mamãe não bebe. bebe uísque, aí vai e sai para dirigir. Não pode beber. Não pode beber e dirigir. Se você matar alguém dirigindo bêbado, aí é homicídio doloso. Entendeu? Porque isso é crime. É crime. Né? Então, homicídio é isso. Ele diferencia entre doloso e culposo, né? Outro princípio de justiça e igualdade, né? Tinha vários princípios de justiça e igualdade, né? Que influenciaram as leis modernas, né? Tratar os indivíduos de forma justa, né? Independente da posição social, tratar o pobre e o rico igual, né? Tratar os estrangeiros com bondade, né? Deus fala para você tratar os estrangeiros com bondade, para eles, né? Os judeus, os israelitas, tratarem os estrangeiros com bondade, porque eles foram estrangeiros na terra do Egito. Verdade. Né? Cuidar das viúvas, dos órfãos, né? Porque a viúva, o marido morria e era o marido que sustentava ela, né? E ela não podia trabalhar, não conseguia trabalhar na época, né? Os órfãos também, né? E tudo isso teve influência nas leis modernas de hoje, né? Vamos falar das testemunhas, sobre as leis sobre as testemunhas. O que foi que ela falou? O bigode tava no de chocolate. Não, ó, sem fazer bullying no vídeo. Ó, vamos terminar aqui. Sobre as testemunhas, né? Princípios de evidência e testemunha. Evidência é prova, tá? Fica direito. Então a ênfase é dada à importância das testemunhas. Não adianta você ficar acusando alguém sem provas, né? Precisava ter quantas testemunhas? 2 ou 3. 2 ou 3, né? Porque senão o testemunho não era confiável. Uma testemunha só não basta. Você entendeu? Tem que ser 2 ou 3, no mínimo 2 testemunhas. Né? Inclusive, no livro de Apocalipse, fala da grande tribulação, né? Onde vai ter 2 testemunhas. As 2 testemunhas do Apocalipse. Ok? E elas vão testemunhar o quê? Elas vão testemunhar que Jesus veio, né? Que os judeus, os israelitas não creram nele, que crucificaram ele, né? E que eles tinham que se arrepender e crer em Jesus, né? Então eles estavam ali testemunhando, certo? Então 2 testemunhas, pelo menos 2 testemunhas, né? Então eles vão testemunhar o quê? Que eles mataram Jesus, né? Os judeus. Eles mataram Jesus, né? Então no mínimo 2 testemunhas, né? Restituição, lei sobre restituição, né? O que é restituição? Você devolver, né? Devolver, você reparar o dano que você causou. O que é dano? Dano, por exemplo, se eu bater no carro de alguém, eu amasso o carro da pessoa.
eu tenho que pagar. O que eu destruí, eu tenho que consertar. E se ela também destruiu o seu? Não, mas tem que ver de quem foi a culpa. Às vezes o carro dela estava parado. Você entendeu? O culpado tem que pagar o conserto dos dois carros. Você entendeu? Né? Reparação de danos. Né? Ah, se você matou... Na época, né? Na época não tinha carro. Ah, se você matou meu cabrito, eu quero o seu cabrito. Você entendeu? Se você matou meu cabrito, você vai ter que me dar um cabrito. Né? Era olho por olho, dente por dente naquela época. Essa aí a gente não tem mais. Como assim? Como assim? Se você arrancar um olho de uma pessoa, a pessoa tem o direito de arrancar seu olho. Se você quebrar o dente de uma pessoa, ela quebra o seu dente também. Ai, o meu não quebra. Então, Eloá me fez. Ó, Eloá te deu uma cotovelada aí. Eu vou fazer um rosto. Mas a gente não usa mais esse conceito. Esse princípio de olho por olho, dente por dente. Entendeu? E braço por braço. E braço por braço. O que a gente faz hoje? Cara por cara. O que Jesus mandou fazer? Se bater na cara do outro, tem que bater no outro. Se ele te bater num lado da face, você tem que dar Um chutão assim. o outro. Tem que dar outro lado para bater. Tem que perdoar, entendeu? Você perdoa, Eloá? Porque ela é sua melhor? Sua melhor amiga, para sempre. Né? Então, pessoal, esses são um dos exemplos das leis de Deus. Né? Deus, ele estava formando uma nação, ele libertou um povo do Egito, mas como é que ele ia colocar esse povo todo desorganizado dentro de uma terra? Né? Então, foi preciso passar pelo deserto para aprender muitas coisas. Né? Deserto é lugar de aprendizagem, ok? Então, quanto mais tempo você fica no deserto, mais você aprende. Né? Então, é bom aprender tudo logo para sair logo do deserto. Ok? Então, dá um tchau aí pro pessoal. Tchau. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.